estamos a gravar aquilo. Mas hoje eu vou fazer a introdução, porque por tua causa não andamos a dizer às pessoas o que temos para lhes dizer. Então o que é que lhes temos para dizer? Sejam bem-vindas a mais uma Anti-Diet Talk. E antes de iniciarmos, subscrevam o canal no YouTube, sigam o nosso podcast no Spotify, na Apple Podcast, avaliem o podcast, deixem um comentário. Mas vais estar a fazer isto, os episódios todos a começar assim desta forma. É que já estava aí para um lado bem robótico. Não sentes? Sim, mas imagina, agora não dizemos há tanto tempo, temos que voltar a dizer. Pois, de vez em quando, agora, por norma, estar ali feito Judite Souza. Qual é o docinho da da semana? semana? Tananana. Queres contar a história deste salame? Nem tu sabes a história, não é? Nem eu sei, como é que surgiu este salame verdadeiramente? Isto surgiu porque nós trouxemos... Nós andamos sempre a arranjar doces à pressa, não é? Como já perceberam. E agora mudámos o chip, porque agora são vocês que nos enviam os nossos doces. E o próximo podcast já vai ser os vossos docinhos. E se calhar dizer às pessoas para sempre que eu ou a Clara de alguma forma abrirmos a caixinha. Não precisamos abrir caixinha, basta mandarem uma mensagem. Eu acho que hoje estou muito... Simplificar. Estás muito intuitiva, não é? Pois é. É, está com agilidade. Estou leve. Está leve, com agilidade. Mas sim, deem os vossos testemunhos no sentido de dizerem quais é que foram os doces que vos acompanharam ao longo da vossa infância, por que razão, assim, de forma resumida, e nós trazemos para os próximos episódios, um a um, todos os vossos doces. Se calhar a pergunta do Spotify podia começar a ser a do docinho. Pois. É que é sempre o que achaste do episódio, o que achaste do episódio, o que achaste do episódio. O que achaste do docinho? Não, o qual é o teu docinho? Qual é que é o teu docinho? E dá para abrir com caixinha para a pessoa escrever? Não. Então é isso. Não interessa se gostou do episódio ou não, isso é indiferente. Qual é que é o teu docinho? O episódio é uma porcaria. Não importa. Não Mas imagina, quem se dá o trabalho de comentar é porque gostou, não é? Mas a história deste salame foi porque nós, como andávamos sempre a arranjar os doces à pressa, fomos ao Baga e vimos lá uma fatia de salame. E trouxemos. Para aí há 3 episódios atrás. Sim. E depois ficámos na dúvida se aquele salame seria mesmo bom ou se um caseiro seria melhor. E eu ontem fiz salame em casa. E pronto, o verdito é que é mesmo melhor. Mas vamos fingir que ainda não sabemos e que vamos provar aqui. Bora lá provar. Será que hoje está tão bom ou está mais seco? Estava incrível ontem. Eu não meti açúcar à volta, porque achei que... Pois é, o outro, aquele de hipermercados, tinha açúcar à volta e eu não gostei. Demasiado trabalho, sabes? E não é dar demasiado trabalho. Não gosto nada de estar a trincar e estar a sentir os grãos de açúcar, sabes? Se fosse açúcar em pó, agora açúcar em grânulo, não gosto. Sim. Sim. Está mesmo bom. Eu que nem gosto muito de salame, até avaliei com uma nota baixa, não me lembro qual é que foi a nota, mas sei que avaliei de forma razoavelmente baixa. Mas sabes que quando estava a fazer salame, tive mesmo que confiar no processo. Porque quando estava a fazer, sabes, parecia que estava a fazer a receita do desastre. Porque era misturar manteiga com açúcar. E depois era tanta manteiga, e o açúcar não era assim tanto, que aquilo ficou ali uma pasta que não sei. Depois tinha que pôr um ovo, e eu, mas o salame leva ovo cru. Mas é uma receita nova, não fizeste como sempre. Eu nunca tinha feito salame, só quando era miúda. Na minha cabeça, eu tinha dito que não sabia fazer salame, tinha feito em miúdo também, mas na minha cabeça tu sabias de trás para a frente a receita de salame. Ai, não. Pensei que fosse uma cena Imagina, fácil para ti. tudo o que eu digo que sei fazer, sei por causa da Neuza Costa do Sabor Intenso. Tu já me falaste. Neuza Costa? Sim, do Sabor Intenso. As receitas dela correm sempre bem, esta receita é dela. Mas parecia tudo muito estranho, sabes? E depois tinha que juntar o chocolate em pó. Aí pareceu ainda mais estranho, porque o chocolate em pó, quando misturas, aquilo vem tudo para cima, sabes? Mas depois pronto, no final até ficou... Mas se reparares, sentes o açúcar. Gosto muito. Uma ideia que eu tive ontem à noite, quando estávamos a deitar, que eu até te disse, e acho que vou experimentar fazer lá em casa, que é fazer salame, mas não fazer neste formato, e fazer tipo bolinhas energéticas, sabem? Mas bolinhas energéticas boas. Sem tâmara. Sem tâmaras e sem frutos secos. Então, estas são as bolinhas energéticas que eu acho que vale a pena ter em casa. E fazer bolinhas e deixar no frigorífico, ou até congelar. Eu acho que hoje vou experimentar congelar uma fatia de salame para ver se fica bom. E se ficar bom, vou fazer isso. E imaginem, isto com cafezinho... Ui! Depois tu também podes gerir o tamanho da bolinha, quantas bolinhas é que queres comer, ou seja... De acordo com aquilo que normalmente perfeito. faz sentido para ti. E é mesmo aquele docinho... Imagina, quando apetece um chocolate, sabes? Sim. É bom. Olha, como é que avalias este doce? É pá, 4.7.
Mas 4.7? até me custa, porque isto está quase ao lado do Pão de Deus, da padaria portuguesa. É um bocado ambicioso, não Mas é? está-me a saber tão bem. Pois não dá para retirar, É isso. não dá para retirar a subjetividade em termos do quão bem soube naquele dia, não é? Não é acerca do bolo ser muito melhor do que o outro, mas é acerca do quão bem te soube. E não é só isso, eu sinto que ao comer isto, como eu não comia há tantos anos, agora cada vez que como, parece que tenho 5 anos. E sinto que tenho 5 anos e estou no infantário a fazer a prenda de Natal. Neste toda lá momento para tens casa. uma Xuxa na boca. Sim. Estás tipo aos berros com uma Xuxa na boca a pedir Mas não, mama. estou plena. A pedir mama. E pronto, eu acho que dou um 4.7, porque é isso, eu acho que, imagina, não podemos dissociar, é por isso que a comida é maravilhosa, porque existem tantas coisas envolvidas que é difícil que imagina, a maneira como me soube a mim, pode ser exatamente o mesmo salame. Se uma pessoa tiver a ter, tipo, se calhar um dia péssimo, se calhar vai-lhe saber super mal. E se calhar valia como um 2 ou assim. Yeah. E até gosta daquele sabor. Mas é isso, a magia da alimentação é exatamente essa. É que tens a parte objetiva, não é? Por exemplo, uma coisa que está azeda, estragada, pá, objetivamente aquilo está mal, não é? Está estragado, não está bom. Essa é a parte objetiva da alimentação. Mas depois tens toda a componente subjetiva, que é o meu estado emocional. Se eu estivesse, se calhar, num estado emocional menos positivo naquele dia, se calhar não vai saber da mesma forma como se eu estiver descansado, calmo, tranquilo, com boa vibe, não é? É totalmente diferente. Então toda esta subjetividade é interessante como influencia a tua própria avaliação, não é? E a parte social também, porque imagina, eu não consigo dissociar este salame de termos estado ontem à noite a fazer e meio que o Tiago não sabia partir a bolacha grosseiramente e Não sabia. Eu queria partir com as mãos. acham que faz sentido partir um pacote de bolachas Maria com as mãos ou faz mais sentido meter dentro de um Tupperware e partir tudo de uma vez? Como pessoa antiga que sou, eu só queria partir com as mãos. Mas as pessoas antigas não usavam isso, não usavam só as Não mãos. usavam as mãos. Usavam aqueles coisas de fazer assim, que era coisas? desborrachar o alho. Os maçaricos, não é esse maçarico? Almofariz. Almofariz. Pronto, se calhar podemos passar para Eu não avaliei ainda. Eu já avaliei, então tudo te lixo, não é? É um bocadinho assim. Não, 4.2, 4.3 também não sou capaz de ir para um 4.7. Calma aí. Há um pão de Deus da padaria portuguesa à frente. Pareceu publicidade, mas não. É mesmo só quem nos dera. o fanatismo a falar mais alto. Sim. Sabes que eu já reparei, porque como eu edito eu vejo isto 2 vezes, não é? Que é aqui em tempo real e depois a editar. Como é que é ver a vida Tu andas do- sempre atrás de mim nas pontuações. Tu pedes sempre primeiro a minha, que é para graduares a tua. É, não é? Eu vejo a tua e consigo fazer ali uma avaliação mais. Se eu dissesse 3, tu dizias, assim, 3 também não, dou 3.5. No fundo, a minha avaliação é uma correção da tua. Eu só vejo o desnível e corrijo. Pronto. Não te parece bem, minha teoria. Eu vejo o fosso entre a realidade e a tua avaliação e vou ali para o meio termo. E o que é que vamos falar hoje? Então, o que é que vamos falar hoje? Hoje, para além do salame, né? Que já está falado, já está dito, vamos trazer aqui um tema muito importante. Porquê é que é importante? Porque muitas das vezes, vou falar para mim, mas também acredito que seja a tua realidade. Deixa ver. Deixa ver como é que as coisas fluem. Eu acredito que seja a tua realidade, que as pessoas realmente querem, porque percebem que é possível viver a alimentação de uma forma diferente, mas como é que isso se aplica? De que forma é que isso é aplicável? Então, esse como é o que proponho que falemos aqui hoje. Ou seja, ok, eu quero largar as dietas, mas e agora? Então o tema é exatamente esse. E o Sim. agora? Que outras soluções, que outras alternativas existem para além do comer de forma dietética, de forma rígida, de forma regrada, De forma triste. de forma triste? Não, mas eu sinto que é um ótimo tema, que claramente foi o Tiago que escolheu, mas é um Porquê? ótimo Claramente tema, foi o Tiago que escolheu. porque achei-me tu que escolhes os temas. Pensei que este tema tinha alguma coisa a ver comigo. não. Estava a achar estranho. Não. Foi o Tiago que escolheu e que eu acho que é super importante porque eu sinto muito isso. Sinto que nós temos 2 tipos de pessoas que nos chegam, que são as que já ouvem o podcast e já estão dentro da nossa linguagem e já sabem, e são outras que a teoria lhes faz super sentido,
mas elas ainda não conseguem bem perceber, ok, sim, isso faz sentido, mas na prática, então como é que vamos fazer isso? E eu acho que este episódio de podcast serve um bocadinho, se calhar, para essas pessoas, e para as outras também, para aprofundarmos como é que, ok, então eu estou a seguir neste momento um plano alimentar, tenho que pesar cada barra de arroz que como e tenho que fazer atividade física para queimar as calorias que como é que eu saio deste tipo de mentalidade que eu já percebi que não me faz sentido e vou para um tipo de mentalidade sem dietas, sem restrições, sem regras. Então, se calhar, começar pelo ponto de partida, que é qualquer coisa que nós queiramos mudar, fazer na nossa vida, primeiro, na minha perspectiva profissional, primeiro devemos perceber onde é que estamos. Ou seja, qual é o ponto de partida? Onde é que eu estou? Eu neste momento encontro-me em que, hum, em que patamar, em que patamar da minha alimentação? Estou com um plano alimentar, com uma dieta super restritiva? Ou já abandonei as dietas, já não estou a seguir um plano, mas de alguma forma também não sei que estratégias devo usar, como é que eu devo moldar o meu comportamento alimentar para um comportamento alimentar normal, não é o que as pessoas dizem, normal entre aspas, ou mais perto do saudável. Porque isto é totalmente diferente, né? A resposta vai sempre depender de que patamar, de que estadio é que a pessoa se encontra. Depois de ganharmos esta consciência, onde é que estamos, podemos dar pequenos passos para sairmos de onde estamos e ir em direção ao que procuramos ou àquilo que nos parece ser uma solução adequada para nós. Então, começando por quem ainda está numa dieta, a seguir regras, numa dieta super restritiva. Um primeiro passo poderá, sem dúvida, questionar se aquilo que está a fazer será sustentável a longo prazo. Ou seja, se eu estou a fazer uma coisa que à partida eu já consigo perceber que tem os dias contados, que em termos de longo prazo não vai ter qualquer sustentabilidade, porque é que eu estou a investir tanto tempo, tanta saúde, tanta energia mental, porque a comida por vezes ocupa espaços tão grandes que as pessoas não conseguem pensar mais nada para além da comida. E vamos ser sinceros, eu adoro comer, tu também. Comer é fantástico, na minha opinião, é tudo de positivo, mas espera aí, o comer não deve ocupar todas as áreas da vida. O comer é uma parte incrível da vida, mas a vida é muito mais do que comer, não é? Então, quando estamos numa alimentação muito restrita, esta obsessão pela comida tende a intensificar-se. Então, numa primeira análise para quem ainda está muito mergulhado numa dieta, é começar-se a questionar. Será que faz sentido? Será que é sustentável? Será que eu não devo procurar o quem? O quem é a ajuda, é quem sabe me tirar do ponto A para me conduzir para o ponto B? Será que eu não posso investir se eu neste momento ainda não tiver capacidades financeiras, por exemplo? Será que enquanto eu me preparo financeiramente eu não consigo investir o meu tempo em ouvir podcasts gratuitos como este aqui? Existem outros, existe este. Será que eu não posso investir tempo em mim para me tornar um ser humano melhor, para perceber um bocadinho mais da alimentação, para além daquela ótica das dietas? Sim. Ou seja, um primeiro passo poderá ser este. Procurar o quem é que me vai facilitar este processo, porque, sejamos sinceros, tudo aquilo que nós procuramos na vida, ou todas as nossas ambições, já há pessoas que sabem, que já fizeram, que é a sua área profissional, há pessoas que sabem fazer esse processo. Então eu tenho duas opções. Ou fico a bater com a cabeça na parede a minha vida inteira, ou simplesmente compro um atalho e vou diretamente à solução através do atalho. E o atalho não é no sentido de facilitismo, não. O atalho é percorrer um caminho com menos percalços. Não é? Vai sempre haver subidas e descidas, porque é um processo terapêutico, é um processo de crescimento pessoal, logo não é estanque, não é linear, mas é totalmente diferente. Eu seguir um caminho que tem um método, que tem uma forma de ser trabalhada, Está validada? que está validada, que tem uma forma de ser trabalhada muito específica, é totalmente diferente fazer isto ou andar completamente às escuras a bater com a cabeça na parede, não é? Então, eu diria que numa primeira instância é isso, é procurar o quem e se eu ainda não tiver neste momento financeiro,
de tempo, etc., começar por cultivar-me, por procurar informação, consumir conteúdo gratuito, até que chega aquele momento em que eu dou o passo e procuro ajuda e começa a minha transformação interna. Mas até lá, eu já vou noutro nível de conhecimento, já vou noutro nível de consciência, porque já investi tempo. Nós podemos investir tempo, energia e dinheiro nas coisas. Se o dinheiro for uma questão para algumas pessoas neste momento, podem investir energia e tempo. Agora, não investirmos nada em nós, isso é um erro crasso. Alonguei-me, né, nesta explicação, mas eu diria que Sim. para começar era percebermos onde é que estamos e procurar o quem. Se não for possível procurar o quem por questões financeiras, começar pelo gratuito e preparar-me financeiramente para tornar essa realidade possível no futuro. Sim, eu acho que isso é importante de termos alguém que nos guie no processo, porque para muitas pessoas que fazem dietas há anos e que sempre se habituaram a ter planos ou a ter que seguir alguma coisa, muitas vezes não existe, eu diria que na maior parte das vezes não existe um meio termo, ou seja, ou a pessoa está em dieta e está super restrita e agora é que vai ser, ou quando a pessoa deixa de cumprir, o que ela conhece é o exagero. Então não existe um meio termo e as pessoas às vezes ficam muito assustadas. Faz-lhes muito sentido a questão de o plano ser uma dieta e ninguém cumpre um plano para o resto da vida, etc. Mas é muito assustador para alguém que há 20 anos que só conhece essa realidade, de repente, ok, então eu agora tenho que deixar de cumprir o plano, é isso? E o que é que eu faço? Porque se nós pensarmos, até é um bocado irónico que uma pessoa que andou em 1000 nutricionistas, que já teve N planos alimentares, que se calhar até já teve bastante interesse sobre o tema da alimentação, porquê é que a pessoa precisa de um plano, honestamente? A pessoa sabe exatamente aquilo que tem e que não tem de comer. A maior parte das pessoas sabe exatamente quais são os alimentos que devemos privilegiar e quais são os alimentos que devemos comer com menos frequência, com mais consciência, etc. Ou seja, torna-se até um bocado irónico que a maior parte das pessoas que têm esta necessidade de ter alguém que lhes diga o que comer são também, se fores a ver, se calhar na população inteira, as pessoas que têm maior conhecimento de alimentação e de nutrição. Então, muitas vezes, este excesso de informação, que está ali quase como um ninho de ratos, não é de ratos, mas um ninho de ratos, porquê que eu disse ninho de ratos? É ninho de ratos a expressão, ou novelo. Pois não sei. Mas ninho de novelo não, né? E ninho de ratos também não, imagina um ninho de ratos, eu queria uma coisa assim toda embrulhada. É o ninho. Pronto, como está ali no ninho todo embrulhado, esqueci-me o que é que ia dizer. Sim, as pessoas não, pelo menos o público que nos segue, na sua grande maioria, não é ter mais informação nutricional que os vai salvar. Não, mas é isso que eu estava a dizer. O que eu estava a dizer é que são pessoas que já têm bastante conhecimento sobre a área da alimentação e mesmo assim sentem muita insegurança se não tiverem nada para seguir, que é um bocado quase irónico, percebes? Existe uma dificuldade às vezes de perceber que é possível atingir este equilíbrio e que é muito assustador largar as regras, percebes? E de repente, ok, então mas eu guio-me por onde? Eu não consigo confiar em mim. Certo? Repare, isto também vem de uma personalidade de necessidade de controle acentuado. Ou seja, não dá para dissociar isto de padrões de tentativa de controle. Ou seja, a pessoa por vezes até sente que não consegue obter controle desejado noutras áreas da vida, então procura na comida aquele safe spot em que ela pode controlar tudo. Pode controlar as calorias, pode controlar os nutrientes, pode controlar as vezes que faz atividade física por semana, às vezes até de forma excessiva, não é? Para além do recomendado, para além do que é o equilíbrio ou o tal suposto. Então também não dá para dissociar isto de uma necessidade de controle que muitas vezes vem da percepção de falta de controle nas outras áreas da vida. E geralmente existem alguns traços de personalidade que são característicos, como por exemplo o perfeccionismo, que no fundo junta-se ali um cocktail de coisas que leva a essa necessidade de ter algo que seguir e não ser uma coisa mais intuitiva e mais leve. Porque se nós pensarmos, a alimentação é uma coisa que nós vamos ter que fazer várias vezes por dia até o resto da nossa vida. Ou seja, devia ser tão simples
como outra necessidade básica qualquer, como respirar, como ir à casa de banho. Ninguém fica a controlar quantas vezes vai à casa de banho, espero eu, e quantos mililitros de xixi vai fazer. Então, porquê é que fazemos isso com a alimentação? É simplesmente uma necessidade básica. Claro que o conhecimento nutricional é importante, claro que a consciência é importante, mas devia ser uma coisa mais leve. É que, se calhar, passou-se de um ponto em que não havia conhecimento nenhum e simplesmente as pessoas comiam o que estava disponível, porque também havia alguma escassez alimentar, para de repente existe imensa informação sobre tudo e as pessoas querem controlar até o mais ínfimo pormenor, percebes? Tem que haver um equilíbrio de, sim, o conhecimento nutricional é importante, claro que sim, mas uma coisa leve, uma coisa fluida, não precisa de ter esta rigidez toda à volta. Sim, porque repara, e isso podemos já entrar por aí, que é uma grande problemática da alimentação nos últimos, diria nos últimos 15, 20 anos, acho que é correto, nos últimos 15, 20 anos, uma problemática da nossa alimentação é o excesso de racionalidade, o excesso de cognição que existe à volta do ato de comer. Se antes o ato de comer era algo intuitivo, em que juntavas as famílias, em que as pessoas comiam de forma despreocupada, com tranquilidade, olha, com percepção de prazer, satisfação, eh, completa conexão aos sinais internos. Eu tenho fome, vou comer. Eu deixo de ter fome, paro de comer. De forma intuitiva, sem grande stress, sem grande ansiedade à volta da comida. A verdade é que comer, principalmente nos últimos 15 anos, de forma mais acentuada, comer tornou-se matematizado. Ou seja, envolveu ali fórmulas, cálculos, principalmente a nível calórico, né? Muita matemática associada ao ato de comer, muita cognição, muita racionalidade e a intuição, o comer porque gosto, o comer porque me apetece, o comer porque senti que precisava daquilo hoje. Esse tipo de acesso a vontades, a apetites, simplesmente está a ficar cada vez mais desconectado, a ser cada vez mais ignorado. Então, eu diria que esse também é um dos grandes problemas da alimentação nas últimas 2 décadas. Vá. É que eu acho que isso que estás a dizer está muito associado a precisarmos de tanta precisão, de tanto controlo. Imagina, tu não podes só comer, tu tens de comer X calorias e X tem que ser de proteína, porque senão vai cair uma árvore em cima de ti e não vais ter músculos para suportá-la. Percebes? Conhecimento e sabedoria são duas coisas distintas. Conhecimento é algo que eu aprendo através da parte teórica, através daquilo que eu estudo, nomeadamente, ou daquilo que eu aprendo com outros. Sabedoria é através da experiência do meu dia a dia prática. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O nosso corpo, ele não tem conhecimento nutricional, mas ele tem uma sabedoria interna. Ou seja, se nós o escutarmos, se nós dermos esta oportunidade de nos reconectarmos com o nosso corpo, porque andamos maioritariamente desligados, sem atender as necessidades. Se temos fome, a nossa preocupação já não é comer, antes era. Agora a nossa preocupação é mascar uma pastilha, é beber 4 copos com água para disfarçar o sinal que é fome. Isto é a mesma coisa de eu agora ter vontade de ir à casa de banho, mas vou estar a pensar em contar carneirinhos porque eu não quero ir à casa de banho. É igual. São as duas necessidades fisiológicas. Comer não é diferente de urinar. Não é, é diferente, mas é dentro do mesmo espectro. Isso parece estranho, né? Comer não é diferente de urinar. Não, mas são Claro que é necessidades diferente, básicas. claro que é diferente, mas são necessidades básicas, pertencem ao mesmo grupo de necessidades fisiológicas do ser humano. Então, isto é exatamente a mesma coisa que eu tivesse aqui completamente aflito e tivesse já a arranjar estratégias, biohacking, sabes? A sociedade também está-se a tornar muito biohacking, que parece que tudo tem que ser hackeado para produzir maior produtividade, para produzir maior composição corporal, para produzir maior isto, maior aquilo. Percebes o que é que eu estou a dizer? E o ato inocente, o ato de sobrevivência, de sentar-me, comer, ter prazer, ficar saciado, parece que desapareceu simplesmente da alimentação. Ou se não desapareceu,
está simplesmente a desaparecer gradualmente. É essa a percepção que tens? Depois, eu acho que este comer diferente que nós estamos aqui a falar, comer de forma diferente, também tem em conta a forma como comemos. E parece que quando estás agarrado a uma dieta ou a um plano, a verdade é, tu queres saber daquilo que estás a comer, o que estás a comer efetivamente, mas não interessa a forma como estás a comer, como é que te sentiste antes, como é que te sentiste depois, como é que te sentiste durante. Isso não interessa para nada. O que interessa é, comeste o teu iogurte e as 6 amêndoas? Sim ou não? Então, sim, a visão está a ficar redutora. É É. o chamado nutricionismo, não é? Sim. Acabamos por associar tudo o que é alimentação meramente aos nutrientes. É uma visão muito, muito redutora. Quando cada vez mais se sabe que a parte nutricional é apenas uma esfera. Mas existem outras esferas igualmente importantes, como tu bem mencionaste. Como é que eu estou a comer? Estou a comer de forma atenta? De forma totalmente distraída? Eu estou a prestar mínima atenção aos sabores? Eu estou a extrair prazer daquilo que estou a comer? Ou estou a comer completamente desconectado, a pensar que já ingeri mais 189 calorias e só cabia 175, então agora já estou preocupado, se calhar já estou a pensar na próxima privação que eu vou fazer logo à tarde ou amanhã para compensar o dia de hoje que já ultrapassei aqui umas quantas calorias. Então, esta ansiedade, este stress afeta muito o nosso metabolismo, afeta a nossa digestão, afeta a maneira como nós nos autopercepcionamos, porque de repente também fazemos logo a associação do que comemos, da atividade física que fazemos ou não ao nosso valor pessoal e de repente já valemos mais ou menos de acordo com aquilo que estamos a fazer, em termos alimentares ou em termos de mexer o corpo, por exemplo. Então há aqui uma data de construções à volta da comida que está a torná-la cada vez menos leve, fluida e mais estressante, matematizada e angustiante, diria. E, Sim. sobretudo, com falta de liberdade. Porque, repara, está-se a perder completamente a liberdade. No meio de tanta rigidez, de tanta dieta, de tanta privação e regra alimentar, onde é que está a liberdade da pessoa? Sim, e repara, no meio disso tudo perde-se um dos pontos essenciais de uma alimentação saudável, que é o prazer. Porque de repente, quando tens 10 regras para cumprir, nem consegues sentar-te e percepcionar o que é que te apetece realmente. Eu vejo em consulta, muitas vezes, pessoas que estão há anos sem saber aquilo que gostam de comer. Que não sabem o que é que gostam de comer, auto-intitulam-se de pessoas que só gostam de comer porcarias, entre aspas, porque elas nem. Como estão sempre agarradas, ou estão sempre agarradas a estas regras, ou estão no exagero, elas nem sabem aquilo que gostam de comer, quando é que lhes apetece comer, quando é que não lhes apetece. Estão sempre em restrição e agora estou a seguir isto que me mandaram, ou então vou para o exagero e depois acho que só gosto de porcarias porque quando eu exagero vou para as porcarias, percebes? Ou seja, perde-se o prazer, porque, como é óbvio, pessoas que têm uma má relação com a comida acabam por não ter nem prazer na restrição e o prazer que têm no descontrolo é um prazer quase de libertação. Nós damos muitas vezes o exemplo, eu acho que já demos aqui no podcast também, que nós podemos pensar na restrição como se estivéssemos a mergulhar numa piscina e ficássemos no fundo da piscina a tapar o nariz durante o máximo tempo que conseguirmos. Quando nós voltarmos acima, a nossa respiração vai estar super ofegante porque vai ser, lá está, o descontrole da restrição, não é? E com a comida é exatamente a mesma coisa. Podemos pensar na restrição como estamos no fundo da piscina a tapar o nariz e quando vimos acima é óbvio que nós nem conseguimos pensar naquilo que gostamos, naquilo que nos apetece, no que não gostamos. É o que houver, é o que vai e é quase aquela respiração de libertação. Exatamente, essa analogia é boa, porque repara, quem está em restrição consistente, crónica, não é diferente daquela pessoa que mergulhou numa piscina, ficou 2 ou 3 minutos sem respirar. Não faço ideia se as pessoas aguentam isso ou não, mas não é relevante. Um, Ficares 2 ou 3 minutos sem respirar e depois vens ao de cima. É óbvio que eu depois não te consigo dizer assim: olha, Clara, respira com calma. Claro que não. Tu vais estar. Não é? É óbvio, é óbvio. Porquê? Porque tu estás em necessidade de oxigênio. Tu precisas de repor o mais rápido possível a quantidade de oxigênio que não foi reposta nos últimos 2, 3 minutos. E agora, se quisermos fazer aqui a analogia para a alimentação, um ato de compulsão é muitas das vezes, não sempre, mas muitas das vezes,
um ato de desespero para repor o que cronicamente foi retirado ao nosso organismo. Então, o nosso organismo, com a sua sabedoria interior, que é um organismo incrível, muito sábio, ele consegue perceber que o ato de compulsão é a melhor forma e criar ali um quadro neuroquímico que favoreça a obsessão, que as pessoas às vezes até categorizam como Tiago, eu estou viciado em comida, tipo, já não sei o que fazer, eu só penso em comida, eu sou completamente viciado em doces. Vício em comida não existe, mas nós percebemos bem o porquê que isto acontece. Porque lá está, o nosso organismo, como sabe o que é, ele associa a privação, por questões evolutivas, associa a privação a uma probabilidade de morrer, não é? Porque ele não sabe quando é que vamos conseguir novo alimento. Então ele cria um quadro neuroquímico para tu ficares obcecada pela comida, para ires em busca de. Porque se tu estivesses relaxada na tua cama sem ir em busca de comida, tu poderias morrer, supostamente. Porque ele não sabe que tens o frigorífico cheio e tu é que não queres ir comer. É absolutamente normal eu ter um ato de compulsão alimentar, ou um episódio, é mais correto, de compulsão alimentar, se eu estou cronicamente a suster a respiração, como tu indicaste bem nessa analogia. Então acho que resumindo, se pudermos colocar num parágrafo o que é este comer de forma diferente, que não está só focado nas calorias, nos nutrientes, no que é que comemos, é um comer de forma diferente que tem sim a parte do conhecimento nutricional, mas está focado na presença que temos à refeição, na forma como comemos, na atenção que damos a nós próprios durante todo o momento da refeição e não só, quais são as emoções que estão presentes antes da refeição, durante a refeição, após a refeição. Utilizamos a alimentação como uma forma de regular as nossas emoções, de que forma? Exatamente. E para além disso, acrescentaria também que é fundamental voltarmos a olhar. Isto é um exercício difícil, mas com esforço, com insistência, é possível começar devagarinho, gradual, e ir melhorando ao longo do tempo. Voltar a trazer a postura de curiosidade para a alimentação. Ok, eu vou comer uma laranja, mas bora olhar para a laranja, bora descascá-la e ver realmente ali os gomos, ver os fios brancos da laranja, cheirá-la, trincá-la e sentir realmente o sabor, perceber a acidez, perceber se tem caroços ou não, em vez de meter na boca e engolir e nem sentir que comia laranja. É totalmente diferente. Isto vai afetar a nossa percepção de prazer, isto vai afetar a nossa felicidade, não é? Porque estar presente é estar a viver. Sempre que eu estou no automático, eu no fundo não estou a criar experiências, não é? Porque se eu não estou ali, se eu não estou a viver aquilo, é como se aquilo não existisse. Então o viver automático é um bocadinho também o viver na inexistência, não é? Estou a existir, mas não estou a viver, que são coisas diferentes. Então trazer este olhar de curiosidade, não só para a alimentação, mas também podemos generalizar para a vida, é interessante. É treinar o nosso olhar como se fosse o olhar de uma criança. Se reparares as crianças, antes de serem formatadas, elas vêm com esse olhar de curiosidade. A criança está a passear no jardim, apanha uma flor e está a ver a flor verdadeiramente. Os adultos, é muito difícil, muito raro isso acontecer. Nós já não queremos ver as flores, nem os cães, nem coisa nenhuma. Nós estamos só nas nossas preocupações, completamente mergulhados no nosso automatismo e não estamos a ver as coisas. Então, treinar esta postura, esta abertura de curiosidade, uma postura de não julgamento em relação à comida também pode ser interessante para termos uma alimentação mais livre, com maior nível de autorresponsabilidade, porque não há liberdade que não tenha atrelado a si a responsabilidade. Também é algo que podemos trazer em próximos episódios. E diria que é isto. É uma alimentação fluida, sem sentimentos de culpa, consciente, presente e sem tanta regra e rigidez. E acho que temos de passar para o insight da semana. Bora, bora. Foste tu que trouxeste, não é? Este insight. É uma coisa que eu estou sempre a dizer às minhas clientes e eu acho que é mesmo importante de interiorizarmos e é uma coisa super simples, mas acho que às vezes quando estamos a tomar decisões e a fazer escolhas não nos lembramos sempre disto, que é
nós podemos sempre dar um passo atrás e mudar de caminho. Ou seja, não é por eu hoje estar a escolher ir por aqui que amanhã eu não posso perceber se isso já não me faz sentido e dar um passo atrás e mudar de caminho. E eu acho que ter isto em conta, sempre que estamos a tomar alguma decisão, seja num processo terapêutico, seja noutra coisa qualquer na nossa vida, traz alguma leveza ao processo de, ok, não é por eu estar aí por aqui agora que eu me estou quase a costurar a esta decisão e que esta decisão a partir de agora está na minha identidade. Não, eu posso depois se avaliar no caminho, porque muitas vezes nós só caminhando é que percebemos se as coisas nos fazem realmente sentido ou não, não é? Então, a meio do caminho, eu posso sempre arranjar um atalho e voltar para trás e começar de novo por outro caminho completamente diferente. Sim, é uma perspectiva interessante, porque repara, esta questão de acharmos que a vida é irreversível, não é? Às vezes inconscientemente achamos que todas as decisões que tomarmos é irreversível. Eu sei que conscientemente não pensamos nisso, mas inconscientemente às vezes acreditamos nisso. E isso muitas das vezes é um autossabotador interno que te paralisa. Ou seja, como eu sei que isto pode ser irreversível, inconscientemente falando, então eu vou ficar aqui. Assim eu não tomo decisão nenhuma e não tenho probabilidade de me enganar, de me deparar com adversidades, com obstáculos. Então simplesmente fico aqui. E o que é que acontece? É que os meses passam, os anos passam e a pessoa não sai do mesmo sítio porque ali é o porto seguro, ali não erra, ali não vai dar de frente com dificuldades que qualquer processo, seja terapêutico ou não, qualquer processo irá ter, não é? Adversidades fazem parte do caminho. Sim, então era isso. É um insight mesmo simples, mas que eu acho que quando estamos a tomar decisões difíceis e às vezes na dúvida se vamos por ali, se não vamos, pensar que eu posso ir experimentar e se não gostar, volto para trás e começo outra coisa completamente diferente. Acho que ajuda, lá está, a trazer esta leveza de nada é definitivo, lá está, não é irreversível. Nenhuma decisão que eu tome, coisas não são irreversíveis e nós podemos sempre começar de novo e está tudo bem com isso. Exatamente. E também dar aqui outra perspectiva em relação a isso, que é esse autossabotador interno que nos paralisa e que nos faz crer que ali é o porto seguro, se eu não mexer nada de mal acontece. Não é bem assim, porque o estar parado também é uma decisão. É a decisão de não querer crescer, é a decisão de não querer evoluir, é a decisão de não querer transformar a minha vida. Eu até posso dizer, sim, mas eu quero. Eu posso dizer que eu quero, mas se os atos não coadunam aquilo que eu digo não é assim tão relevante. Eu até posso dizer que quero correr a maratona. Se os treinos que eu faço não justificarem essa suposta vontade de eu querer correr a maratona, é bluff. Eu não quero correr a maratona. É uma analogia apenas. Então, sim, estar parado, decidir ativamente não avançar, não fazer algo por mim, também é uma decisão. É uma decisão de permanecer no mesmo sítio. E está tudo bem Sim. se for a vontade de alguma pessoa que nos esteja a ouvir. Está tudo bem. Não, o crescimento pessoal não é obrigatório. É necessário, mas não é obrigatório. E era isso que tínhamos por hoje. Espero que este episódio tenha sido útil desse lado e vemo-nos na próxima quinta-feira às 19 horas.